Olha aí, pessoal, chegamos no quarto vídeo, ou seja, na metade do nosso trabalho no curso de colorimetria. Estou muito feliz porque eu sei que daqui para frente muitos vão conseguir andar sozinho. Ou seja, tudo que vocês aprenderam até agora vão dar base para tudo que vier de acontecer daqui para frente. Entendeu? Tenho certeza que muitos vão deixar o comentário aqui embaixo dizendo: José, eu já estou entendendo sobre colorimetria. Bastante pessoas já interagiram com o canal e gostando das aulas anteriores. Foram 3 aulas, agora é a 4ª aula. Significa que ao final dessa 4ª aula nós estaremos no meio do nosso curso. Então, pessoal, é o seguinte: vamos poder levar esse material para um monte de pessoas. Vai depender de vocês. Primeiramente, vamos começar já se inscrevendo, deixando o comentário, eu vou respondendo e compartilhar nas redes sociais de vocês. Pessoal, aqueles que já mandaram e-mail até o dia 29 de agosto de 2016 ainda não foi respondido. Daqui para frente, 29 de agosto de 2016, daqui para frente nós começaremos já a responder o pessoal que mandou, tá? E já mandaremos o material em seguida, assim que houver as respostas para o pessoal, tá? Então é o seguinte, você que ainda não se inscreveu para receber material didático e as provas, entra nesse e-mail aqui embaixo, tá? E já manda dizendo: eu quero participar das provas, tá? Para no final vocês receberem o certificado. Pessoal, vamos começar porque hoje tem bastante material bacana, divertido para vocês. E na próxima aula, eu disse para vocês que nessa aula nós íamos começar já falando sobre coisas já bem sérias e quero que vocês esteja em mãos uma calculadora. Como eu não avisei na aula anterior, estou avisando nessa. Então na próxima aula já deixa ao lado de vocês uma calculadora que vai ser matemática. Hoje eu já vou explicar algumas coisas, tá? E na próxima a gente vai aprofundar em relação a isso. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar essa aula porque vai ser muito legal. E aí, pessoal? Então vamos começar. Nas aulas anteriores nós aprendemos várias coisas bacanas, mas eu falei para vocês que nós íamos fechar essa tabela, né? Tabela de cores, e nós vamos fechar ela agora, tá, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos começar trabalhando o fechamento dela, as cores amarela, digamos que é o amarelo com o vermelho, e as cores laranjas, que são as cores secundárias, tá? Então nós vamos trabalhar da seguinte forma: fechando ela aqui, nós conseguimos ter um degradê de cores, tá? Esse degradê é importante para vocês aprenderem como trabalhar as cores dentro do salão. Olha aqui, ó. Eu vou fechar aqui com a cola e vou começar a trabalhar cores mais intensas que são próximas do amarelo. Ou seja, quanto mais eu diminuo a cor do vermelho junto com o amarelo, mais ele puxa para o tom amarelo. Ou seja, a concentração de amarelo aqui é maior do que aqui, que eu vou colocar um vermelho mais intenso, mais fechado, ó. Então eu vou trabalhar um vermelho mais fechado aqui. Ou seja, aqui tem mais concentração de vermelho do que de amarelo. E de acordo com que eu vou trabalhando essa concentração nele aqui, ó, eu vou conseguindo um degradê de cores. Vou conseguindo fazer com que as cores elas se misturam, mas quanto tem mais, ele puxa mais para o vermelho, mais vermelho. Quando tem mais amarelo, ele puxa para o amarelo. Então eu vou trabalhar cores amarelas. A mesma coisa vai acontecer quando eu trabalhar cores puxando para o verde. Ou seja, azul com amarelo dá verde. Mas não existe, José, várias cores de verde? Sim, existe. É por isso que nós estamos trabalhando as cores justamente nesse significado aqui, ó. Quanto mais amarelo tem, ele, como eu disse para vocês, mais fica um verde mais claro. E assim por diante. Nós vamos fechando essa tabela. Aqui o roxo não é diferente. Quando ele se aproxima, por exemplo, o vermelho com o azul, ele dá um roxo. Quando ele aproxima mais do azul, ele fecha
fecha mais e ele se concentra mais tons azulados. Quando ele trabalha tons mais puxado para o vermelho, ele puxa mais para uma cor mais lilás, ele trabalha cores mais próximas do vermelho. Então, na aula anterior, nós falamos justamente isso. Eu mostrei para vocês que a mistura, ela tem cores em degradê, ou seja, de cores aonde o vermelho com o amarelo, ele dá um degradê de laranjas e ele vai clareando, que é essa a intenção nossa aqui. Ele vai clareando de acordo com a intensidade de cor que tem dentro desse procedimento. A mesma coisa aqui, ó. O azul que nós fizemos, ele tem o degradê, que são cores secundárias que nós trabalhamos, ó. Tá vendo, ó, pessoal? Consegue perceber que tem aqui um verde mais concentrado e um verde mais claro, né? Então, José, eu estou muito preocupado porque eu quero muito chegar em aprender mesmo a neutralizar essas cores, que é todo esse fechamento. Ou seja, se nós conseguirmos essa tabela de cores do amarelo para o azul, qual a cor que falta aqui para nós neutralizarmos? Não seria o oposto? Por isso que eu coloquei essa seta aqui, ó. Entenda que o roxo, ele automaticamente colocado no amarelo, ele neutraliza. Porque o roxo, a mistura do azul com o vermelho, a cor que falta é justamente o amarelo. Então, quando eu misturo as três, ele dá esse tom. E qualquer uma dessas que eu misturar, ele vai dar sempre o mesmo tom. Justamente a cor que está faltando, isso mesmo. Entendeu? Se o meu cabelo ele chegou num tom laranja, eu tenho que olhar na minha tabela de cores qual a cor que está faltando. Qual a cor que falta para ela ser neutralizada? Exemplo, nós estamos aqui, ó, amarelo, e aqui embaixo nós temos as cores roxas. Vou aproximar mais para vocês verem. Nós temos as cores roxas, tá? Essa cor, ela automaticamente vai neutralizar essa. Essa cor automaticamente neutraliza essa. E assim por diante. O verde, ele consegue neutralizar o laranja, tá? Esse consegue neutralizar o amarelo, e de acordo com o que vai aproximando aqui, vocês vão conseguindo cores bem próximas para neutralizar, tá, pessoal? Então aí a gente consegue fechar essa tabela de cores. Conseguindo fechar essa tabela de cores, a gente consegue também entender que a gente já tem na nossa tabela que nós temos na nossa tabela já várias cores misturadas em si, formando ali uma tabela de cores. Aí entra a questão que nós estávamos comentando na aula passada, né, de neutralização, entra a questão, mais uma vez, falando sobre as cores primárias e secundárias e sobre a melanina do cabelo. Nós falamos aqui sobre a questão do fio de cabelo, aonde tem dentro do fio a cutícula, ele protege o córtex, né, e dentro do córtex a medula, que eu já falei para vocês sobre o nome dela. E nós começamos a aprofundar nessa parte do córtex que é onde está a melanina. Agora, José, se nós descobrimos como neutralizar as cores na brincadeira aqui, né, nessa brincadeira aqui, como é que eu vou descobrir na prática dentro do meu salão isso, no dia a dia? Vamos entender o seguinte, pessoal. Nós começamos a fazer uma tabela de cores aqui, certo? Aqui nós temos as cores que são neutras, as cores naturais que nós temos no dia a dia. Você pode encontrar hoje, dentro do teu salão, pessoas que têm um cabelo mais escuro até um cabelo bem mais claro, sempre ali puxando para um loiro natural, um loiro claro, um loiro claríssimo. Então você tem uma tabela de cores de acordo com cada cliente. E como é que eu descubro o fundo de clareamento desse cabelo? Fazendo teste de mechas, como eu já falei para vocês. Já disse várias vezes para vocês sobre a questão do teste de mechas. Que nós vamos trabalhar sempre. Essa cartela de cores, ela tem que estar na nossa mente, ela tem que estar no nosso dia a dia, tanto na coloração quanto na descoloração. É importantíssimo. Porque quando você faz o teste de mechas e o cabelo, ele realça ali para você um tom que de repente você não imaginava que teria no fundo de clareamento, te deixa preparado para que você venha fazer
a coloração certa ou a descoloração certa. José, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu faço para misturar as cores? Vamos começar por aí. A mistura das cores, ela é hoje em dia, muito simples de dizer. Quando você começa a fazer uma mistura de um OX com a própria coloração, nela, em algumas marcas, tem justamente o que nós costumamos dizer na prática, como ela nos ensina, que seria, vamos aqui, ó, mistura 1 por 1,5. Eu vou mostrar para vocês aqui na tabela aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Se na minha coloração ela vem escrito que ela tem 80 gramas, por exemplo, como essa, significa que eu tenho 80 gramas, tá, de massa, 80 gramas de massa. A gente já descobriu que esse M aqui é massa, ele já diz a coloração, tá? Então tem que ser bem explicado isso, para que na hora que você for fazer a sua coloração, você faça a preparação certa, para você entender. E o meu OX, ele tem que ser mais 1,5 disso aqui. Então seria o que? A metade de 80 é 40, tá? 40 gramas. Mais 1 de OX, para dar 1,5, 80. Então seria 40 mais 80. Faz a soma aí. 40 mais 80, tá? Eu vou ter o quê? 120 de OX. Tem que ser exatamente como está explicando. Por quê? O cabelo ele já tem um fundo de coloração, certo? Você já descobriu que a pigmentação ela vai influenciar na tua coloração, correto? Agora, se você faz diferente ou você simplesmente coloca na cumbuca e mistura sem ter proporção de cores, vai influenciar na cor. Exemplo, essa coloração aqui, ela tem nela, de repente você não vai conseguir perceber, mas ela tem nela as cores aqui que nós precisamos trabalhar. Exemplo, o 4, ele é uma cor castanha, certo? O 7,4, ele é um acobreado, então ele mostra cores alaranjadas. E o 9,2, ele é um verde. Então olha para você tanto que é fácil. Essa coloração, por exemplo, o 9,2, ele vem com a cor verde, mostrando que é a cor que eu preciso. Essa cor aqui, 7,4, ele vem com a cor laranja, mostrando que é a cor que eu preciso. Para quê? Tem essa cor verde? Para que tem essa cor laranja? Para que tem essa cor neutra, que seria o 4 aqui, ponto 0? Para mostrar para mim na hora que eu for neutralizar as cores. Lembra que cor que eu preciso trabalhar? Ou, por exemplo, quando eu preciso chegar num tom de cores. José, então quer dizer que se eu pegar um 7,4 e aplicar em uma cliente qualquer altura de tom nela, vai dar essa cor que está na tabela? Não, é isso que eu quero que vocês entendam. Se você pega, por exemplo, um 7,4, vamos gravar isso aqui, mas vamos entender isso aqui, ó. 7 é a cor base, que seria isso aqui, certo? 7 é a cor natural do cabelo, tá? Então quando vem um 7 numa coloração aqui, antes do ponto aqui, ela é a consideração da cor natural, tá? A partir desse ponto são cores fantasia, por isso que você precisa preocupar com isso. 7, 4, esse 4 aqui, ele significa que tem uma cor fantasia junto com a cor natural. Então assim, vamos entender o seguinte: se eu já descobri que eu tenho uma cor natural, que é o 7 na coloração, e a cor fantasia do 7,4, eu descubro para que tom eu devo trabalhar no cabelo e para que tom eu vou puxar esse cabelo. Só que, exemplo, esse 7 aqui, misturado com a melanina do cabelo que você tem no teu salão, ele vai revelar uma outra cor. Ou seja, se você pega esse 7 e o fundo de clareamento da tua cliente, ou seja, a base natural do cabelo dela é um 4,
seria um 4 aqui, você não vai conseguir trabalhar esse 7 abrindo ele até o 7, tá? Então na próxima aula, como eu disse para vocês, nós vamos entrar muito na matemática, porque eu quero que vocês entendam justamente isso. Se você está com um cabelo que ele é um 4, tá? A proporção dele de um 4 na tua cliente, e você está com a coloração 7.4, o que vai fortalecer a cor dele é isso aqui, é esse 7 aqui, porque ele precisa abrir. E o 4 é a cor fantasia que você quer que dê na tua cliente, ok? Tá conseguindo entender aí? Então é isso aí. Nós vamos deixar hoje para você esse trabalho para vocês refletirem. Se nós pegarmos o 1x2, que é uma coloração que nós mostramos para vocês aqui, fica mais fácil para vocês aprenderem ainda. Exemplo, se eu tenho 100 gramas de massa, tá? Seria 100 gramas de massa. Quanto que eu precisaria de OX? 1 por 2. Ou seja, 2 vezes 100 dá 200. Então seria 200 gramas de OX, tá? Então, ou seja, nós já conseguimos trabalhar o quê? 100 gramas de massa, esse é 1 por 2, pessoal. Ó, essa coloração 1 por 2. Então, vamos deixar aqui e na próxima aula, pessoal, calculadora para a gente somar certinho. E eu vou voltar mostrando na prática isso aqui, como se faz. E vou trabalhar para vocês não só a questão do 7,4 aqui, como eu disse para vocês, como tem outras numerações após esse 4, tá? Vou mostrar para vocês que além do 7 ponto, que é a base, mais a cor fantasia, nós temos outra numeração. E essa outra numeração, ela vai ser essencial para vocês aprenderem cores primárias, cores secundárias, e essa tabela de cor vai ser importante para vocês, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a entender justamente isso aqui no cabelo. A gente já começou a entender isso aqui quando nós começamos a fazer a nossa tabela de cores, que é justamente isso. Nós vamos preencher essa tabela de cores com cores degradê. Seria o marrom, nós estamos trabalhando, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e assim por diante. E isso com cores, né, que nós temos aqui trabalhando. Agora, a partir disso aqui, nós temos uma tabela de cores também dentro do nosso salão que a gente precisa decifrar ela. Ok, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima aula. A próxima aula é a quinta. E aí nós vamos faltar apenas, depois da próxima, 3 aulas para finalizar esse curso. Que eu tenho certeza que vocês estão gostando. E se gostou, já deixa um like para nós aí. Já se inscreve se você que ainda não é inscrito, tá? Já clica aqui que vocês vão assistir os anteriores que ainda não assistiu, né? As 3 aulas anteriores. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.